Capítulo 48 A Vitória. Em verdade, temos-te predestinado um evidente triunfo. Para que Deus perdoe as tuas faltas, passadas e futuras, agraciando-te e guiando-te pela senda reta. E para que Deus te secunde poderosamente. Ele foi quem infundiu o sossego nos corações dos fiéis para acrescentar fé à sua fé. A Deus pertencem os exércitos dos céus e da terra, porque Deus é prudente, sapientíssimo. Para introduzir os fiéis e as fiéis em jardins, abaixo dos quais correm os rios, onde morarão eternamente, bem como absolver-lhes as faltas, porque é uma magnífica conquista, para o homem, ante Deus. É castigar os hipócritas e as hipócritas, os idólatras e as idólatras que pensam mal a respeito de Deus. Que os açoite a vicissitude. Deus os abominará, amaldiçoá-los-á e lhes destinará ao inferno. Que péssimo destino! A Deus pertencem os exércitos dos céus e da terra, porque Deus é poderoso, prudentíssimo. Em verdade, enviamos-te por testemunha, alvissareiro e admoestador. Para que creiais, ó humanos, em Deus e no seu mensageiro, socorrendo-o, honrando-o e glorificando-o pela manhã e à acento grave tarde. Em verdade, aqueles que te juram fidelidade a Deus. A mão de Deus está sobre as suas mãos, porém, quem perjurar, perjurará em prejuízo próprio. Quanto àquele que cumprir o pacto com Deus, ele lhe concederá uma magnífica recompensa. Os que ficaram para trás, dentre os beduínos, dir-te-ão, estávamos empenhados em proteger os nossos bens e as nossas famílias, implora a Deus que nos perdoe. Dizem, com seus lábios, o que os seus corações não sentem. Diz-lhes, quem poderia defender-vos de Deus, se Ele quisesse prejudicar-vos ou beneficiar-vos? Porém, Deus está inteirado de tudo quanto fazeis. Qual? Imagináveis que o mensageiro e os fiéis jamais voltariam às suas famílias, tal pensamento desenvolvia-se nos vossos corações. E pensáveis maldosamente, porque sois um povo desventurado. E há aqueles que não creem em Deus e em seu mensageiro. Certamente temos destinado, para os incrédulos, o Tártaro. A Deus pertence o reino dos céus e da terra. Ele perdoa quem quer e castiga quem lhe apraz, sabei que Deus é acento agudo indulgente, misericordiosíssimo. Quando marchardes para vos apoderardes dos despojos, os que ficarem para trás vos dirão, permite que vos sigamos. Pretendem trocar as palavras de Deus. Diz-lhes, jamais nos seguireis, porque Deus já havia declarado isso antes. Então vos dirão, não, é porque nos invejais. Qual? É que não compreendem, senão poucos. Diz aos que ficaram para trás, dentre os beduínos, sereis convocados para enfrentar-vos com um povo dado à guerra, então, ou vós os combatereis ou eles se submeterão. E se obedecerdes, Deus vos concederá uma magnífica recompensa, por outra, se vos recusardes, como fizestes anteriormente, ele vos castigará dolorosamente. Não terão culpa o cego, o coxo, o enfermo. Quanto àquele que obedecer a Deus e ao seu mensageiro, ele o introduzirá em jardins, abaixo dos quais correm os rios, por outra, quem desdenhar, será castigado dolorosamente. Deus se congratulou com os fiéis, que te juraram fidelidade, debaixo da árvore. Bem sabia quanto encerravam os seus corações e por isso infundiu-lhes o sossego e os recompensou com um triunfo imediato. Bem como com muitos ganhos que obtiveram, porque Deus é poderoso, prudentíssimo. Deus vos prometeu muitos ganhos, que obtereis, ainda mais, adiantou-vos estes e conteve as mãos dos homens, para que sejam um sinal para os fiéis e para guiar-vos para uma senda reta. E outros ganhos que não pudestes conseguir, Deus os conseguiu, e Deus é onipotente.
E ainda que os incrédulos vos combatessem, certamente debandariam, pois não achariam protetor nem defensor. Tal foi a lei de Deus no passado, jamais acharás mudanças na lei de Deus. Ele foi quem conteve as mãos deles, do mesmo modo como conteve as vossas mãos no centro de Maca, depois de vós ter feito prevalecer sobre eles, sabei que Deus bem vê tudo quanto fazeis. Foram eles, os incrédulos, os que vos impediram de entrar na mesquita sagrada e impediram que a oferenda chegasse ao seu destino. E se não houvesse sido por uns homens e mulheres fiéis, que não podíeis distinguir, e que poderíeis ter mortos em o saber, incorrendo, assim, inconscientemente, num crime hediondo, ter-vos-íamos facultado combatê-lo, foi assim estabelecido, para que Deus pudesse agraciar com a sua misericórdia quem lhe aprovesse. Se vos tivesse sido possível separá-los, teríamos afrontado os incrédulos com um doloroso castigo. Quando os incrédulos fomentaram o fanatismo da idolatria, em seus corações Deus infundiu o sossego em seu mensageiro e nos fiéis, e lhes impôs a norma da moderação, pois eram merecedores e dignos dela, sabei que Deus é onisciente. Em verdade, Deus confirmou a visão do seu mensageiro, se Deus quisesse, entrareis tranquilos, sem temor, na sagrada mesquita, uns com os cabelos raspados, outros com os cabelos cortados, sem medo. Ele sabe o que vós ignorais, e vós concedeu, não obstante isso, um triunfo imediato. Ele foi quem enviou o seu mensageiro com a orientação e com a verdadeira religião, para fazê-las prevalecer sobre todas as outras religiões, e Deus é suficiente testemunha disso. Muhammad é o mensageiro de Deus, e aqueles que estão com ele são severos para com os incrédulos, porém compassivos entre si. Vê-los a genuflexos, prostrados, anelando a graça de Deus e a sua complacência. Seus rostos estarão marcados com os traços da prostração. Tal é o seu exemplo na Tora e no Evangelho, como a semente que brota, se desenvolve e se robustece, e se firma em seus talos, compraz aos semeadores, para irritar os incrédulos. Deus prometeu aos fiéis, que praticam o bem, indulgência e uma magnífica recompensa.